Bom, já aprendemos bastante coisa sobre luz e agora a gente quer falar um pouco mais especificamente sobre uma palavra que o Senhor Jesus disse. Ele disse: vós sois a luz do mundo. E a gente quer tentar desenvolver um pouquinho esse tema. E para isso nós temos algumas passagens que nós gostaríamos de ler rapidamente. Que são passagens, né, dos evangelhos em que o Senhor Jesus disse essas palavras. Mas em cada evangelho tem algumas variações. Se for permitido, nós vamos tentar desenvolver aqui um pouco essas variações, esses aspectos que são um pouco diferentes em cada evangelho. Primeiro vamos fazer a leitura de Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16. Versículos 14 a 16. Mateus 5, versículos 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Agora, Marcos 4, 21 e 22. Marcos 4, 21 e 22. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Lucas 8, 16 e 17. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. E ainda, capítulo 11 do Evangelho de Lucas, versículo 33. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Então nós podemos perceber aqui que as passagens são um pouco parecidas, né? O Senhor usa termos parecidos e ele fala disso 4 vezes pelo menos. Então isso significa que é algo importante, um assunto importante, né? E aí, para a gente entender um pouquinho, né, primeiro vamos pensar o que é ser luz do mundo, né? Nós já ouvimos aqui a respeito dessa a respeito da luz, né, como um aspecto do caráter divino, uma característica divina, algo que está em Deus por toda a eternidade, né? A luz não foi criada porque Deus não foi criado, Deus é eterno. Então, se ele é luz, a luz também tem que ser eterna, né? E se isso é uma característica divina, ele diz, né? O Senhor Jesus diz que nós agora devemos ser luz do mundo. Então, nós temos a fonte em Deus, né? Para termos essa luz ou refletirmos essa luz, temos que buscar essa fonte em Deus. Então, o que seria ser a luz do mundo, né? Nesse sentido, né, que nós vamos analisar agora, que é um pouco talvez diferente, né, daquele sentido que o irmão Royce também vai falar depois, sobre o Senhor Jesus como luz, nós já vimos que nós sermos luz do mundo não significa nós replicarmos algo de nós mesmos, né, porque nós não temos essa luz em nós, né? A lua, ela não reflete a própria luz, porque ela não tem luz própria. Mas significa, por outro lado, refletir algo divino que nós recebemos ou temos acesso por graça, né? Então, muitas pessoas usam, né, uma terminologia assim, né? Quando vai falar de alguém, vai falar das qualidades de alguém, fala assim: nossa, fulano tem luz, né? Fulano, por onde ele passa, ele ilumina, né?
mas não é nesse sentido que a Bíblia está falando. A Bíblia não está falando das nossas qualidades, do nosso caráter, mas do caráter divino em nós. Portanto, a luz do mundo é resplandecer, ou melhor, resplandecer aqui no mundo é testificar a respeito do Senhor Jesus, né? Lembrando que Deus é luz, isso está nele por toda a eternidade, né? E o Senhor Jesus veio a esse mundo, viveu aqui como um homem, e foi o único que pôde refletir perfeitamente essa característica divina, essa luz divina, né? Portanto, de uma maneira muito simples, né? Refletir essa luz significa reproduzir características do Senhor Jesus, reproduzir o caráter do Senhor Jesus. E tem duas formas de nós fazermos isso, pelo menos duas formas principais, né? Que é a transmissão verbal da palavra de Deus, ou seja, anunciar, pregar a palavra de Deus, falar a respeito daquele que é o assunto principal da Bíblia, que é o Senhor Jesus, né? E aí eu gostaria de fazer a leitura. Nós não vamos ler todos os versículos, obviamente, né? A maioria vai ficar só ali como referência, mas essa parte ela é bastante importante, eu creio que vale a pena a gente ler. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Nós somos chamados aqui a proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Segunda parte do versículo 9. Né? Portanto, nós somos chamados a anunciar as virtudes do Senhor Jesus, as qualidades do Senhor Jesus, o caráter do Senhor Jesus. Esse é a nossa grande missão no que diz respeito àquilo que nós vamos falar, anunciar. Né? Falar da Bíblia, anunciar o Evangelho para alguém, significa essencialmente anunciar o Senhor Jesus, anunciar o seu caráter, anunciar as suas virtudes, as suas qualidades. Portanto, quando nós fazemos isso, nós estamos divulgando essa luz, né? Essas características que só Ele pôde reproduzir em perfeição aqui nesse mundo. E uma outra forma é através do comportamento, né? Nós, muitas vezes, não vamos ter a oportunidade de falar, mas nós sempre teremos a oportunidade de nos comportar, de nos conduzir nesse mundo de alguma forma, né? Então, se a gente parar para pensar no nosso dia, vamos colocar aí 8, 10 horas, né, em que nós estamos fora da nossa casa, trabalhando, estudando, enfim, nas atividades normais, quantas vezes nós temos a oportunidade de fazer um discurso? Talvez nenhuma, né? Talvez algumas poucas conversas com algumas pessoas, mas durante essas 8 horas nós estamos andando pelo mundo e sendo observado pelas pessoas que estão no mundo. Então, o comportamento, ele precisa também ser um comportamento que reflete essa luz, que reflete o caráter do Senhor Jesus, né? Então, as pessoas vão olhar para nós e vão ver que nós nos comportamos de maneira um pouco diferente daquilo que o mundo está acostumado. E elas vão dizer assim, nossa, mas por que eles são assim? Né? Por que esses crentes são assim? Por que essa pessoa é assim? Porque ele decidiu colocar em prática na sua vida as coisas que o Senhor Jesus fez, as coisas que o Senhor Jesus ensinou, né? Então, se o mundo está acostumado a mentir, nós não vamos mentir. Por quê? Porque o Senhor Jesus é a verdade, ele não mentiria, né? Se o mundo se corrompe com facilidade, né, nós não vamos nos deixar corromper pelas circunstâncias. Por quê? Porque o Senhor Jesus jamais se deixaria corromper. Então, quando nós agimos de acordo com o caráter, com as qualidades do Senhor Jesus, quando nós reproduzimos isso na nossa vida, nós estamos refletindo a luz, né? Voltando ainda lá em 1 Pedro, rapidamente, no capítulo 2 ainda, no capítulo 2, versículo 12, olha o que diz logo abaixo, né, do versículo que diz que nós devemos anunciar as virtudes do Senhor Jesus. O versículo 12 diz: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores,
observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, nós, por um lado, anunciamos com a nossa boca e, por outro lado, nós anunciamos com o nosso procedimento, né? E aí as pessoas, observando as nossas boas obras, vão poder glorificar a Deus, vão poder reconhecer que a palavra de Deus é a verdade e ela produz bons resultados quando ela é colocada em prática, né? Então, Deus é maravilhoso, né? Ele diz que nós devemos ser luz do mundo e Ele nos dá um padrão, né? Ele nos dá um modelo que nós devemos seguir, e esse modelo é a pessoa do Senhor Jesus. E aí, depois de trazer nessa parte, que é a parte principal, né, como reproduzir essa luz, a gente vai agora pensar um pouquinho em como isso funciona na prática, né? Deixa eu fechar aqui que o vento está... primeiro a gente precisa lembrar que o mundo ele vive nas trevas do pecado, né? Nós não estamos falando aqui de trevas de luz natural, né? Isso nós vemos que está tudo em ordem, né? O sol está ali, o dia está lindo, temos luz abundante. Mas quando a gente pensa no mundo que vive nas trevas do pecado, a gente pensa nesse sistema que foi criado, que foi estabelecido, né, à nossa volta, que é um sistema baseado no pecado, né? Nós vimos aqui que a luz ela diferencia o que é divino e o que é satânico, o que é pecado e o que é a vontade de Deus, né? E o mundo ele vive nessas trevas, nas trevas morais, nas trevas espirituais, né? Temos ali alguns versículos, Isaías fala sobre isso, né? Nós vimos que Isaías fala bastante sobre luz, inclusive lá em Isaías nós temos várias vezes um convite, né? Vinde e andemos na luz do Senhor. É uma boa frase para ficar na nossa memória, na nossa cabeça, né? Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, portanto, todos nós vivemos em algum momento da nossa vida, né? No início da nossa vida, nessas trevas também, né? Nós fizemos parte desse mundo de trevas. E o mundo ele não suporta a luz, né? Por uma razão muito simples, né? O mundo ele quer ficar nas trevas. Por quê? Porque quando a luz vem e é colocada num ambiente de trevas, ela ilumina e ela apresenta, ela traz clareza sobre as más obras que foram praticadas ali, né? Então nós vamos usar aqui um exemplo, já que a gente está na casa do Júlio e da Miriam, né? Vamos usar eles como exemplo, né? Vamos supor que a Miriam um dia disse para os seus filhos assim: olha, aqui tem um quarto, nós vamos receber visita, então eu quero que vocês arrumem esse quarto. Eu quero que vocês coloquem tudo em ordem aqui. E o Rogério já deve ter falado isso para a Manu, né? Porque ela riu ali para ele. Então a Miriam quer que coloque tudo em ordem, e aí eles ficam com essa missão, né? Só que aí eles começam a arrumar e tal, mas não resistem, acabam voltando a fazer alguma desordem ali naquele lugar. E aí, quando a Miriam chega em casa, eles apagam a luz, trancam a porta e saem, né? E aí, ela vai lá conferir depois o serviço, e quando ela abre a porta, está tudo escuro, né? A luz está apagada, ela não consegue ver nada. Mas quando ela acende a luz, mesmo que seja uma pequena lanterna do celular, ela vai conseguir observar que a casa está em desordem, ou aquele quarto não foi arrumado como deveria, né? Então, aquela desobediência, digamos assim, dos filhos vai ficar evidente, né? E é assim que é também nas coisas espirituais, né? Esse mundo de trevas, ele quer fazer coisa errada, ele quer andar em desordem, ele quer desobedecer a Deus o tempo todo. E quando alguém coloca luz ali, aquilo fica evidente, né? E o Senhor Jesus, ele foi odiado pelo mundo, ele mesmo falou isso, né? O mundo vai odiar vocês como odiou a mim. Por quê? Porque ele veio para colocar luz sobre as obras das trevas, né? Veio colocar luz sobre as obras do mundo. Ele é o padrão perfeito, o padrão divino, né? Então as pessoas estavam ali fazendo o que elas bem entendiam. Mas quando veio aquele que é perfeito,
as pessoas agora têm um padrão que evidencia o quanto elas são pecadoras, o quanto elas são... o quanto elas estão fora da vontade de Deus, e isso as incomoda profundamente, né? Então, nós temos um padrão moral que é o Senhor Jesus, que lança luz sobre o mundo. E agora ele saiu desse mundo, mas ele nos deixou aqui com a missão de refletir essa luz. É como se ele dissesse assim para nós: olha, enquanto eu estive aí, eu iluminava as obras do mundo, evidenciava que aquilo tudo era pecado, e agora eu não estou mais aí, mas vocês têm a missão de fazer isso. Vocês têm a missão de se comportar como eu, de agir como eu, de fazer a minha vontade no mundo para evidenciar as obras das trevas, né? Então, nós vivíamos nas trevas, nós fazíamos parte, nós estávamos daquele lado, mas agora que cremos no Senhor Jesus, e aí isso serve para aqueles que já têm aceitado o Senhor Jesus como Salvador. Eu não sei se é a realidade de todas as pessoas que estão aqui, mas nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho de Deus, para a presença do Senhor Jesus. Pedro fala sobre isso e Paulo fala sobre isso na Epístola aos Colossenses. Nós estávamos em trevas e agora estamos na luz, e isso significa que nós precisamos agir de modo digno dessa grande transformação que Deus providenciou para nós, que Deus proporcionou para nós, né? Ele nos tirou das trevas e nos levou para a luz. Agora nós estamos na presença de Deus. Nós podemos estar na presença de Deus. Por quê? Porque nós não podíamos antes e podemos agora. Porque antes, com os nossos pecados, nós não podíamos chegar à luz de Deus. As nossas obras eram evidenciadas. A luz fala da justiça de Deus, da santidade de Deus, e era incompatível as obras das trevas que nós praticávamos com a presença de Deus, que é uma presença de luz. Mas agora, no Senhor Jesus, os nossos pecados foram tirados. Nossos pecados foram perdoados. Agora nós podemos comparecer diante de Deus e estar na sua presença iluminada. Porém, apesar de que Deus já fez isso, ele já nos tirou das trevas e nos levou para a luz, ele agora decidiu nos deixar do mundo, né? Ele poderia ter falado: bom, agora que eu salvei esse pessoal aqui, eu vou tirar logo eles daqui, vou levar logo eles para o céu, para eles não terem mais que viver no meio das trevas lá do mundo, né? Mas ele não fez isso. Ele orando a Deus nas últimas horas antes da crucificação, ele orou dizendo que ele disse a Deus que não ia orar para que Deus nos tirasse do mundo. Ele precisava que nós continuássemos aqui no mundo. Por quê? Para que o mundo pudesse crer nele através da mensagem que nós iríamos anunciar, né? Então, nós temos um papel a cumprir aqui nesse mundo, né? Enquanto nós estamos aqui, que é refletir essa luz para que o mundo possa conhecer o Senhor Jesus, né? O mundo não vai conhecer o Senhor, o mundo não vai acordar de manhã e falar assim: opa, peraí, agora eu estou conhecendo o Senhor Jesus. Não vai ser assim. O mundo precisa que alguém mostre o Senhor Jesus para eles. E isso nós faremos, é uma missão nossa. Ou nós faremos falando, ou nós faremos através do nosso comportamento. O que devemos fazer então? Como aqueles que foram transportados das trevas para a luz, como aqueles que agora devem ser luz do mundo, devem refletir a luz, o caráter do Senhor Jesus, nós temos algumas orientações nas Escrituras, né? Eu não coloquei ali o versículo, mas aquele primeiro tópico ali, nós encontramos no capítulo 5 da Carta aos Efésios, né? Lá nós somos chamados a imitar a Deus, né? E isso significa andar na luz. E lá nós temos o seguinte: não devemos comunicar as obras das trevas, devemos condenar as obras das trevas e não devemos nem sequer pronunciar as obras das trevas. E aí, para ser bem rápido, né, porque o tempo é curto, não comunicar, né, nós não devemos ter nenhum tipo de
contato, não devemos ter nenhum tipo de relação com as obras das trevas. Isso é algo negativo, ou no sentido, uma atitude que nós não devemos fazer, né? Então, nós diante das obras das trevas, né, nós não devemos fazer. Agora, tem algo que nós devemos fazer, que é condenar as obras das trevas, né? Então, se tivermos que nos manifestar em relação a algo que está errado, devemos fazê-lo, né? Não significa que devemos sair por aí com uma lanterna. Peraí, deixa eu procurar na tua vida aqui para ver o que eu vou achar de errado para condenar. Não é isso. Mas se uma situação se coloca diante de nós, nós devemos nos posicionar, né? Nós não devemos nos calar. E nós ouvimos hoje que o amor, né, ao próximo significa... Nossa, o tempo já passou. Que o amor ao próximo significa luz. Andar na luz, ou segundo esse modelo das escrituras de luz. Então, nós não podemos nos calar diante de algo errado. E pronunciar, né? Eu vi fulano fez uma coisa errada. Nossa, deixa eu te contar. E aí eu passo 1 hora falando tudo que ele fez, tudo que aconteceu. Também não devemos perder o nosso tempo, nos ocupar com isso. Não devemos sequer pronunciar as obras das trevas. Manter qualquer tipo de comunhão com as trevas, não podemos fazer, né? E o contexto disso, 2 Coríntios 6,14, fala de julgo desigual. Isso é muito importante para os nossos jovens, né? Isso tem a ver com qualquer tipo de relacionamento com pessoas do mundo, pode ser na esfera matrimonial, na esfera de trabalho, empresarial, né? Às vezes você está lá se formando, né? Você vai ser um médico, vai ser um advogado, vai ser um engenheiro, e aí vem um colega seu e fala assim, o início, né, é sempre difícil, o início da carreira é difícil, né? Mas vem cá, vamos abrir um consultório juntos aqui, vamos abrir um escritório juntos, né? Vamos abrir um ateliê juntos. E aí aquela ideia parece bem interessante, né? Aquele colega, ele é inteligente, fez uma ótima faculdade, e a gente então se associa a ele para iniciar a nossa carreira, né? Ou então na questão matrimonial também, é importante não ter qualquer tipo de comunhão com as trevas, né? Por mais atrativo que isso possa parecer. Devemos estar dispostos a resplandecer no meio de uma geração perversa. Isso significa ser diferente dessa geração. Isso significa se destacar no meio dessa geração perversa, né? E devemos manter as nossas lâmpadas cheias do azeite, que é uma figura do Espírito Santo. A luz naquela época, né, em que a Bíblia foi escrita, ela não era como hoje, que a gente aperta o botão e a rede que produz energia lá do outro lado do país vem, né, e traz luz para a gente. Não. Naquela época tinha que colocar azeite, tinha um combustível que tinha que colocar dentro de um recipiente e acender o foguinho e ele ficava lá, aquela luz fraquinha, né, iluminando o local. Então esse azeite é uma figura do Espírito Santo, nós já ouvimos isso aqui hoje também, e devemos estar cheios do Espírito Santo, devemos permitir que o Espírito Santo tenha espaço, tenha direção na nossa vida para que a lâmpada permaneça acesa, né? O Espírito Santo, ele nos ensina a respeito do Senhor Jesus. Então, se a nossa missão é anunciar o Senhor Jesus, vamos precisar desse azeite do Espírito Santo para essa chama ficar acesa. Devemos, então, imitar a Deus. Isso significa andar na luz, segundo Efésios capítulo 5, né? Aqui o chamado é para imitar a Deus. E Deus é luz, então devemos imitá-lo andando na luz. Andar na luz como Deus está na luz. Esse andar na luz, né, ele aparece em vários momentos nas Escrituras. Agora, para andar num caminho iluminado, nós precisamos de um farol, precisamos de uma lâmpada, precisamos... nós chegamos ontem à noite, né, o Royce também viajou à noite, e é impossível viajar à noite se não tiver o farol do carro, se não tiver algum tipo de iluminação para a gente atravessar ali a rodovia, né? E para andar na luz nós precisamos então de uma lâmpada, que é a palavra de Deus, um salmo bastante conhecido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Pedro também fala sobre isso, ele diz que a palavra profética é luz que ilumina em lugar escuro, né? Muitas vezes nós olhamos o futuro, olhamos o cenário diante de nós, ficamos assustados, as pessoas ficam assustadas achando que o que vai acontecer, né?
mas a palavra de Deus, ela ilumina, ela traz luz para esse momento. E agora entrando especificamente nos versículos que foram lidos, né? Apenas algumas partes desses versículos. Uma cidade edificada sobre um monte é usada ali como um modelo, né? Por quê? Porque uma cidade edificada sobre um monte, principalmente naquela época, né? Ela era vista por todos ao redor, né? Se a cidade está lá no vale, você tem que chegar ali na beirinha para ver, né? Mas a cidade está edificada sobre um monte, todos podem ver. E o monte, né, nas escrituras, muitas vezes falam de uma posição elevada do crente, um lugar de comunhão com Deus, um lugar de relacionamento com Deus. Então nós precisamos estar com o nosso relacionamento com Deus em dia para refletir, né? Já vimos, né, ontem e hoje, que luz tem a ver com comunhão com Deus, relacionamento com Deus, isso é muito importante. A cidade ela é posicionada num lugar alto e o reflexo chama a atenção de todos, assim deve ser conosco também. O mundo percebe, né? O mundo vê como nós andamos, como nós procedemos, como nós saímos da rodinha de zombaria quando as conversas começam a ficar ruins, como nós deixamos de rir de uma piada quando essa piada tem teor imoral. O mundo vê essa diferença, ele percebe, e isso chama a atenção do mundo. Lembro daquele caso do Pedro, né? Que apesar de estar ali até cometendo uma fraqueza, né? Mas quando ele nega o Senhor Jesus, ele porque as pessoas o identificam, né? Você estava com ele, você fala como ele, então o mundo percebe. Os versículos também falam sobre não colocar a candeia debaixo de um alqueire ou do vaso, né? Um alqueire é mais ou menos como aquele cestinho que está ali, né? É uma unidade de medida, só que naquela época a unidade de medida era o recipiente. Então a pessoa enchia aquele cesto de grãos, ele sabia que ali tinha um alqueire daquele grão, né? Isso fala um pouco sobre trabalho, sobre atividade humana, né? Isso significa dizer que nós muitas vezes escondemos a nossa luz debaixo de uma atividade humana, né? A nossa luz não resplandece porque nós estamos dando muita ênfase à nossa carreira, à nossa autossuficiência. Nós achamos que somos autossuficientes às vezes, né? E também no outro texto fala sobre o vaso, que é mais ou menos transmite mais ou menos essa ideia, mas tem uma passagem lá em Juízes, capítulo 7, quem quiser ler depois pode lembrar, né? Que o povo de Israel saiu à guerra e a orientação é que eles colocassem uma luz, uma lâmpada dentro do vaso e que eles quebrassem o vaso para que a lâmpada aparecesse. E muitas vezes também é assim, nós precisamos nos quebrar, ser quebrados para que a lâmpada possa aparecer. Também não podemos deixar a lâmpada embaixo da cama, né? Que sentido faria isso se nós colocássemos a lâmpada do nosso quarto embaixo da cama? Ela não ia iluminar nada, ia ficar escondida ali. E a cama, ela fala de repouso, ela fala de preguiça, ela fala de conforto, né? E muitas vezes nós não queremos fazer muito para o Senhor, não queremos nos sair da nossa zona de conforto, e aí a nossa luz também não vai brilhar, né? O mundo não vai ver, essa missão que nós temos não vai se cumprir, né? Mas devemos colocar a lâmpada no velador, né? São palavras que nós conhecemos pouco ou usamos pouco nos dias de hoje, né? O velador é um lugar que fica mais alto na casa. As pessoas então colocavam a lâmpada, né, ali em cima para que ela pudesse iluminar, mas o princípio é o mesmo que nós temos hoje, né? Nós colocamos a lâmpada no telhado, né, para que ela possa iluminar. Então esse velador é o lugar onde devemos colocar a lâmpada no lugar mais evidente possível, que tenha o maior alcance possível para que as pessoas possam ser alcançados por essa luz. Dar a luz a todos que estão na casa. No nosso tempo, né, casa tem um sentido especial, né? A palavra de Deus diz que a igreja do Deus vivo é a casa de Deus nos nossos dias. Então nós podemos por aí pensar que essa luz não é só para os descrentes lá fora, mas também serve para os que estão dentro. Será que os jovens não olham para nós que somos mais velhos e observam o nosso comportamento, né? Se nós não brilharmos, que ensinamento estaremos dando para eles, né? E esses jovens também que estão aqui, eles também vão dar exemplo para as crianças. Ou daqui a alguns anos eles vão ser observados por pessoas mais jovens. Então precisamos ser luz para os que estão dentro da casa também, né?
mas também podemos aplicar a nossa própria casa, o nosso próprio lar, né? E lembramos ali daquele exemplo que Pedro cita na sua epístola, da esposa que tem um marido que não é crente, né? Ela prefiro acreditar que ela não casou em julgo desigual, ela apenas se converteu depois, o marido não se converteu, e ela vai ganhar o seu marido pelo seu comportamento sem palavra. O tempo já estourou, né? Mas estou terminando. Bom, também tem aqueles que entram e devem ver a luz, né? Aqueles que estão chegando agora, aqueles que estão entrando na casa, nesse edifício espiritual. E esses talvez terão maior interesse em ver a luz. Para eles é uma novidade, eles estão conhecendo, eles querem observar, querem ver. Nós devemos ter um especial cuidado para esses também. Não devemos criar meios artificiais para tentar atrair a atenção dos que estão chegando, né? Ah, tem agora uma pessoa que começou a frequentar as reuniões. Ah, vamos mudar aqui a nossa reunião então, vamos fazer uma coisa diferente aqui para atrair a atenção deles. Vamos tentar fazer uma mensagem aqui mais light para ver se agrada. Não, precisamos manter a luz acesa e certamente a palavra de Deus vai produzir os frutos necessários por obra do Espírito Santo. E resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai. Nós já falamos um pouco sobre isso antes. Isso tem a ver com o caráter cristão, né? As boas obras, o comportamento é aquilo que as pessoas observam em nós, mesmo quando não podemos falar, né? Essa certamente é a forma mais abrangente de resplandecer, porque nós não falamos com todos, mas com certeza todos nos observam. E lá em João capítulo 15, versículo 8, no capítulo que fala sobre produzir fruto para Deus, lá diz que quando nós produzimos fruto, Deus, o Pai, nosso Pai é glorificado, né? Queremos apenas, então, citar rapidamente o exemplo de João Batista. E por que João Batista, né? Porque João Batista ele é comparado pelo próprio Senhor com uma candeia que ardia e iluminava, né? Aquele objeto ali, né, da foto que tinha azeite, que tinha que manter a chama acesa, né? João Batista foi comparado, né? E tinha uma diferença entre o João Batista e os outros profetas que vieram antes dele. Os outros profetas, né, profetas do Antigo Testamento, anunciaram o Messias, anunciaram o Salvador à distância, né? Mas João viu o Senhor Jesus passar diante dele, apontou o dedo e disse: "Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." O João Batista, portanto, ele testificou, ele viu o Senhor, ele apresentou o Senhor, ele foi privilegiado nesse sentido e nós temos esse privilégio também. O Senhor Jesus não está fisicamente na nossa frente, né? Mas nós o conhecemos através da sua palavra. E João Batista, então, testificava da luz que é o próprio Senhor Jesus. E no caso de João Batista, nós lembramos daquela frase: "Importa que ele cresça e eu diminua." Foi a última frase que João Batista disse, se eu não me engano, ali no Evangelho de João, né? O João Batista, ele anunciou, ele teve esse privilégio de anunciar o Senhor, de anunciar a luz, testificar da luz, mas ele sabia o seu lugar, sabia qual era a sua posição. Ele sabia o tamanho daquele que ele estava anunciando e sabia que ele era muito pequeno diante dele. E isso também precisa ser conosco. Nós não devemos dar nenhuma importância para nós mesmos, mas toda a importância para aquele que nós anunciamos.